Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a arquitetura da informação. A arquitetura da informação é um conceito que vem lá da Bíblia da Economia, tá? Começou lá e como eu consigo organizar os livros de forma que eu consiga capturar o conceito, o texto que eu quero, o título que eu quero, no menor tempo possível. E isso depois foi explorado pelo pessoal da usabilidade e hoje é chave para qualquer construção de aplicativo ou website, tá bom? Portal, isso é a base de tudo, tá bom? Sem uma boa arquitetura da informação, a gente não gera uma boa experiência para o nosso usuário. A gente não consegue gerar uma boa interface, a experiência dele vai ser meio que frustrante, tá? Tem vários passos da arquitetura da informação, né? Desde a prototipação, fazendo o teste de usabilidade, validando essa arquitetura com o usuário, fazendo uma pesquisa, né? Aliás, a coisa começa na pesquisa. A gente faz uma pesquisa junto à comunidade, entende a dor, que é o mapa de empatia que nós estamos fazendo, né? Dali sai todo um planejamento onde a gente vai fazer depois o wireframe. No wireframe, nós vamos colocar lá o mapa do site, vamos desenhar esse mapa é construído de uma maneira em que o nosso usuário ele vai validando as interações, a navegabilidade que eu estou propondo no meu site, até que eu tenho o OK. Quando eu tenho o OK, eu vou para o protótipo. Aí eu crio o protótipo. Com o protótipo, eu apresento esse protótipo já numa versão... Desculpa. Já numa versão, praticamente a versão de usabilidade que vai ser a real, né? O meu usuário, ele pega esse protótipo, começa a navegar no protótipo. Existem até usuários que acham que o protótipo já está pronto, né? Quando você apresenta o protótipo, ele fala, pô, agora falta pouco para terminar o sistema, né? Porque de tão real que fica a experiência, né? Acabado o teste, é feita a validação da interface, é feita a validação daquilo que você propõe como produto para o seu cliente. Tá bom? Então, a probabilidade de você lançar um produto que agrade, que se adeque ao seu cliente é muito grande. Tá bom? A gente vai ver, então, que essa arquitetura da informação ela tem origem lá atrás, né? Não é uma coisa tão recente, há 76 nós estamos falando, né? Nós estamos falando aí de 40, 50, 45 anos, mais ou menos, né? 40 e poucos anos, aí 44, né? Estamos falando aí, né? Que desde o começo do uso do termo arquitetura da informação, tá? Tem um cara que vai falar, ele veio lá da Biblioteca Economia, tudo bem? As coisas começaram a ser usadas dentro da área de websites a partir de 94, quando a Argos, né, criou o conceito e aplicou o conceito nos seus sites, tá? Uma coisa importante, se a gente for definir o que é arquitetura da informação, né, a gente vai ver que é um conjunto, uma combinação de quatro sistemas que a gente vai estudar nessa aula ainda. A organização dos dados, a rotulação dos dados, que é muito importante, né? A navegação e a busca, né? Isso são aspectos importantes dentro de uma arquitetura da informação, ok? Aqui diz que a arte e a ciência de dar forma a produtos e experiências de informação, para que possa suportar aquele conceito de usabilidade da última aula, né? As leis, as heurísticas de Nielsen, né? Onde eu estou, para onde eu vou, né? Isso é importantíssimo, né? Scarpan também é importante, e findability.
quão fácil é encontrar aquilo que você está procurando dentro de um website. Tá? Então, é uma disciplina emergente? A cada dia ela é mais presente dentro dos projetos, porque, como a gente falou no começo, uma arquitetura não vai gerar uma boa experiência para o seu usuário. Então, hoje, a arquitetura da informação ela já está embutida dentro do processo de desenvolvimento de qualquer aplicação mobile ou web. Tá? Onde a gente usa, né? A gente usa website, intranet, comunidade, software. Então, sempre que eu precisar criar uma interface, e essa interface, pessoal, a gente vai ver agora, né? Ela não é só digital, física, como a gente está fazendo aqui, né? Uma tela para digitar, uma luz para apagar, um botão para tocar. Ela não é, não. Hoje em dia, o conceito, né, de usabilidade, o conceito mudou um pouco, né? De interface mudou. Por exemplo, hoje existem interfaces auditivas, né? Abre a tela, fecha a tela, né? E o sisteminha vai lá, vai fechando. Por exemplo, o seu navegador conversa com você, né? A Siri, outros que você consegue conversar, trocar experiências, conversando com a interface. Então, não é só digitando, não é só clicando. Nós temos que pensar nas possibilidades, e é por isso que a arquitetura é importante, porque a forma como você gera a experiência, ela vai mudando na linha do tempo. Tudo bem? Então, na prática, o arquiteto de informação ele tem que balancear o contexto em que está inserida a informação, o conteúdo e o usuário que vai usufruir daquela informação. Essa interface entre contexto, conteúdo e usuário, né, é que vai gerar a base da arquitetura. Eu tenho que atender esses três conceitos aí para que a gente possa ter uma boa arquitetura da informação. Bacana? Aqui nós vamos falar do contexto, né, dos objetivos da organização política, tecnologia, cultura, qual é o contexto em que está inserido aquele app, aquele portal, né? Os usuários, a audiência dos usuários, que tipo de tarefa, a experiência dele, o vocabulário que ele tem, né? A gente quer criar um app para qualquer pessoa utilizar e se sentir bem. A gente vai lá e carrega o app de palavras complexas, não coloquiais. Puxa, o cara vai se sentir... Puxa, como é que eu uso isso? Né? O conteúdo, né? O tipo de documento, tipo de formulário, tipo de objeto, metadado, estrutura que eu crio, né? Dentro do meu produto, né? Então, o conteúdo, ele trata do conteúdo do produto, o contexto é onde aquele conteúdo está inserido, né? E a audiência, o usuário, quem é o cara que vai interagir com aquilo, tá bom? Por isso que é importante, pessoal, criar o mapa de empatia. O mapa de empatia, ele vai dar o contexto, ele vai dar o usuário, e em função disso, o conteúdo, em cima do contexto, o conteúdo que o teu produto precisa ter para poder atender aquela necessidade em função do contexto em que o usuário que o problema do usuário está inserido. Olha como está tudo amarradinho, né? Então, a gente não dá uma aula assim, solta, com conceitos aleatórios, né? Vamos fazer. Por que você faz? Porque o professor está pedindo para fazer. Não é isso, né? A gente está fazendo o mapa de empatia porque ele é uma ferramenta muito rica para a gente poder criar uma arquitetura interessante e inteligente para o meu produto. Se eu crio uma arquitetura inteligente para o meu produto está na frente do concorrente, tá bom? Por isso que hoje a indústria da interface, a indústria da experiência do usuário é uma indústria que envolve bilhões de dólares de investimento, ok? Então, olha que legal. A arquitetura da informação, né? Olha que show. Tornar o complexo claro.
Então, quanto mais você ouvir do tipo do seu usuário, nossa, essa interface é muito simples. Nossa, é muito fácil trabalhar nesse sistema. Quanto mais as pessoas falarem isso do teu sistema, não entenda isso como desdenhar dele, ou, pô, fácil caramba, você não viu quanto foi difícil fazer isso, né? Não. Quanto mais você receber elogios desse tipo, melhor foi o seu trabalho de arquiteto da informação, melhor foi o seu trabalho na montagem de arquitetura, melhor foi o seu trabalho na disponibilização do produto que o usuário queria. Entendeu? Então, tornar o complexo muito simples. Se você tiver essa habilidade, nossa, você é um arquiteto de mão cheia, tá? Porque isso não é fácil de fazer, pessoal. O design estrutural de ambientes de informação compartilhado, né? A combinação dos esquemas de organização, rotulação de busca, né? E de navegação dentro dos websites, intranets, apps, é a ciência, a arte e a ciência de dar forma a produtos e experiências de informação para suportar a usabilidade e o finding, que é a capacidade de encontrar as coisas, né? E é uma disciplina emergente, uma comunidade de prática focada em trazer princípios do design e arquitetura ao espaço digital. Isso é, transformar o espaço digital num espaço organizado, em que seja gostoso de navegar por lá e seja muito fácil encontrar as coisas que eu quero, tá bom? Aqui uma outra definição mais completa, né, de arquitetura da informação. Então, podemos definir a arquitetura da informação como o design estrutural de grupos de informação relacionadas, ou a arte e a ciência organizar e rotular websites, intranets, apps, comunidade, né, para dar suporte à usabilidade e à facilidade de obtenção, né, dessas informações, e também uma comunidade emergente em trazer os princípios do design e da arquitetura para o ambiente digital. Essa é a definição mais completa feita pelo Information Architecture Institute, que é um organismo que gerencia, né, esses princípios da arquitetura da informação. Por que é importante investir em arquitetura da informação, né? Categorizar alguma coisa tem consequências, principalmente na web. Uma seção com rótulo confuso no site de referências médicas, por exemplo, pode impedir o médico de encontrar uma nova pesquisa que vai salvar a vida de alguém. Um site de uma universidade mal organizado desencoraja um estudante, né, que pode pensar não existir ajudas financeiras para estudar naquela universidade. E uma loja virtual confusa resulta em perdas de venda. Então, veja que eu posso perder um aluno numa universidade ou uma matrícula, porque ele não conseguiu encontrar informações daquele curso que ele quer fazer. Eu não encontrei um produto no website, eu não compro lá. Eu deixei de dar uma informação porque não consegui obter essa informação dentro do mundo digital, ou da sua interface digital, por meio da sua interface digital, né? Então, a arquitetura de informação, ela afeta diretamente os custos de encontrar uma informação ou os custos de não encontrar essa informação, né? Os custos de construção e manutenção de sites e os custos de treinamento de funcionário e até da valorização da marca. Então, veja, por exemplo, aquele sujeito que foi 2, 3 vezes num site e não conseguiu comprar ou não conseguiu encontrar informação. Cara, essa é a pior propaganda que tem. O cara vai divulgar isso para todo mundo e o cara vai falar, não vai lá não, o meu colega falou que lá é muito ruim. Você não vai, entendeu? Cerca de 27% das causas de insucesso nas vendas do comércio eletrônico, eles são porque simplesmente o usuário não conseguiu encontrar o item que ele procurava. Olha que vergonha. Você foi no lugar que, teoricamente, vende o produto que você quer comprar, você entrou lá para comprar e você não conseguiu achar o que você quer comprar, né?
Olha que tem aqui um resumo, pessoal. Já é um resumo já de 2001, né? Tem quase 20 anos esse resumo. Mas os problemas continuam os mesmos, cara. Esses pontos aqui, são nesses pontos aqui que a arquitetura da informação trabalha, né? Resultado de busca mal organizado, uma arquitetura de informação pobre, né? Então, como que afeta o usuário? Cara, o resultado da busca está mal organizado, ele fica frustrado porque não acha o que ele quer. E ele perde tempo no seu site. A arquitetura está pobre, isso gera confusão para ele, ele se perde em links dentro do seu aplicativo, né? Uma outra coisa que vai gerar é um custo de navegação. Você tem que clicar em vários botões, vários links dentro do seu browser para poder encontrar aquilo que você quer. Isso lembra daquela frase antiga e sempre atual, né? Tempo é dinheiro. Né? No mundo em que a gente está começando a medir as coisas em milissegundos, né? Veja que na Fórmula 1, há muito tempo que a gente já não mede em segundos, a gente mede as coisas em milissegundos, né? Puxa, agora as tarefas, milissegundos, com a entrada agora da 5G, poxa, 5G vai ser muito, né? As nossas máquinas agora vão ser máquinas quânticas. Quando as máquinas quânticas começarem a entrar em operação, o que a gente tem hoje o Apple mais ferrado que tem, ou a máquina, o seu notebook mais ferrado que tem, ele vai ser comparado às máquinas XT lá do começo da microinformática. Essa é a distância entre o que as máquinas quânticas vão trazer em relação às que as máquinas atuais nos oferecem. Percebe? Então, olha a revolução, né? Então, ter rótulo confuso, processo de registro que não te leva, que não é bom, demora, ou se eu clicar e você se perde nesse registro, navegação inconsistente, uma homepage totalmente desorganizada. Então, isso é muito comum quando a gente faz um projeto, um produto, um app ou um site, sem critério, sem ter que fazer o mapa de navegabilidade, o wireframe. Se a gente não faz isso, a gente vai produzindo na cabeça da gente. Aí, quando chega no final, que você vai ter que explicar aquele site, aquele produto para alguém, você não sabe explicar. Porque, na verdade, você foi construído por impulso. Então, se alguém te pergunta por que esse link aponta para lá e não para cá, e por que ele está em várias páginas e não está no menu, aí você fala assim, não sei, eu fui fazendo e ficou assim. Ou você dá aquela famosa, não, é verdade, eu ia colocar agora lá, eu esqueci de colocar no menu, né? Olha que coisa chata. Tá bom? A gente vai trabalhar agora 4 sistemas que formam a pilastra, né, os pilares da arquitetura da informação. Tudo que você viu falar de arquitetura da informação, desde você criar o wireframe, o mapa de empatia, né, onde você acha o problema. Dali para frente, do wireframe, passando pelo mapa de navegação, indo para fazer um mapa de navegação, o wireframe e o protótipo final, antes da construção do produto, nós temos que atender esses 4 sistemas aqui. Sistema de organização, para definir o agrupamento, como é que eu vou organizar, categorizar o conteúdo do meu site ou do meu app. E às vezes ali já se perde ali, o que põe no menu, o que não põe, o que vai na página principal. Você pegou um app para construir já, gente? Você pega o app e fala, o que eu coloco, o que eu coloco, o que eu não coloco? Aí geralmente o cara faz um tiro, né? Fez. Aí ele vai lá para o usuário começa a clicar, mas eu achei falta, puxa vida, quanta falta o usuário vai achar, né? Você fez de impulso, você não estudou, tá? Sistema de navegação,
de qual maneira, de como vamos navegar, de que forma que eu vou de um lugar para o outro, onde eu estou, para onde eu vou, aonde eu quero ir, né? Então, sistema de navegação é uma bússola dentro do seu site, dentro do seu app ou do sistema que você está fazendo, tá bom? Rotulação é outra coisa importante, cara. Os rótulos, ele estabelece, né, a forma que você representa ou apresenta a informação por meio de signos. Signo é uma imagem, signo é uma letra, signo é um número, signo é um logotipo. Então, um signo, ele tem que ser compatível, o rótulo tem que estar compatível com a informação que você quer passar para ele. A gente vai ver alguns exemplos em que a pessoa olha para o rótulo e eu vou falar assim, eu vou fazer uma pergunta e você vai responder para mim. Você conhecendo o rótulo, você responde. Né? E o sistema de busca. De que forma que eu consigo, da maneira mais simples, buscar, obter a informação que eu preciso. No sistema de organização, a gente vai organizar o conteúdo, né? Então, todo o seu produto, todo o seu website, o seu app, o seu sistema, ele precisa estar ordenado, ele precisa estar organizado. De que forma que eu organizo isso? Né? Pensando em que eu possa ajudar o meu usuário a encontrar o que ele precisa no menor tempo possível e com a experiência mais agradável possível, tá? A gente vai ver que existem dois tipos de organização. Eu vou organizar de maneira... E isso também não é que eu uso um ou uso o outro, né? A gente vai ter a organização exata e a ambígua. Mas a gente vai ver que a gente vai ter um momento híbrido, onde eu vou precisar colocar na minha página, no meu app, às vezes, uma organização mais exata, e em alguns momentos, uma organização mais abrangente, mais ambígua. Tá? Certa parte da sua página vai estar lá uma forma bem exata de organizar, e a outra vai estar mais ambígua. A gente vai ver que isso é importante entender as duas para poder depois, no seu dia a dia, na construção de um produto, de um app, ou de um portal, ou de uma página, você usar esses dois conceitos dentro do mesmo espaço, tá bom? Olha que interessante. Então, o que é a organização exata na informação, né? Ela divide a informação em categorias bem definidas e mutuamente exclusivas, com regras claras para incluir novos itens. Indicado quando o usuário sabe exatamente o que ele está procurando. Então, um alfabeto, né? Então, indicado para grandes conjuntos de informações e público muito diversificado. Então, eu criar lá, eu quero encontrar um produto ou uma informação e eu vou por ordem alfabética. Um remédio, por exemplo. Né? Ao invés de eu ir lá, eu vou no alfabeto, clico na letra X e vejo o que tem na letra X lá dentro. Né? Por tempo, né? Indicado para mostrar a ordem cronológica dos eventos. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. A gente vai ver que isso é importante. Às vezes, quando vem de roupa, né? Quando vem de produto para criança, é importante entender e organizar aquele pedaço da sua interface, considerando o tempo, né? A localização, né? É muito importante, né? Você veja que hoje toda a parte do Waze ou de qualquer aplicativo que a gente use para fazer Uber, né? Para viagem, a gente vai ter lá a localização como algo importante, né? Uma maneira importante de a gente ter informação, né? A sequência, a ordem de grandeza, indicado para conferir valor ou peso à informação, né? Então, por exemplo, uma lista de preço é uma forma exata de organizar a informação, tá bom? De outra forma, é ambígua. Ele vai dividir a informação da sua interface em categorias subjetivas. Então, grande, médio, pequeno,
adulto, o que é um adulto, né? Jovem, criança, bebê. Então, são categorias não exatas, né? São subjetivas, que a gente pode qualificar, baseadas na ambiguidade inerente da língua, né? E na subjetividade humana, né? Então, quando eu falo grande, pequeno, o que é pequeno, o que é grande, né? Quando eu falo, por exemplo, até para comprar roupa, né? Você entra num site onde você vai importar da China a roupa, você vai lá, camisa P, M, camiseta M. Só que na camiseta M, isso é muito subjetivo, né? Porque M, para mim, é uma medida, mas para o Rafael pode ser uma medida diferente. Ele espera que o M fosse maior ou fosse menor. Então, hoje, se você for num site desse, no Wish, ou qualquer outro site chinês de compra, você vai clicar lá e você vai ver que quando você clicar no tamanho, ele vai dar as medidas de ombro a ombro, de altura, de largura. Ele vai te dar as medidas para quê? Para que você transforme, retire aquela ambiguidade da informação. O tamanho é médio, mas médio é tantos centímetros de altura, tantos centímetros de largura, e aí você começa a projetar aquilo na sua frente. Tudo bem? Ele não tem uma regra clara para incluir novos itens dentro do menu, né? Por exemplo, médio, grande, pequeno. Qual que é o próximo? Muito pequeno? Extremamente pequeno? É diferente de você colocar um A, B, C. Qual que é o próximo? É o D, E, F. Percebe? Então, aqui tudo é subjetivo, né? Isso é bem conceitual, tá, pessoal? Mas é importante entender o que é ambiguidade, né? Tudo bem? Ambiguidade, a gente vai ter algumas categorias. Por assunto, a gente vai dividir as informações por assunto. Então, áreas do supermercado, então, secos, laticínios, vegetais, higiene e limpeza, e assim vai. Por tarefa, né, a gente vai ver, por exemplo, no menu do Windows, editar, formatar, salvar tarefas que a interface se disponibiliza a realizar, tá? Público-alvo. Então, a gente vai ver em público-alvo, em lojas, por exemplo, departamento, quando a gente clicar lá, por exemplo, adulto, adulto sênior, e aí vai, plano de saúde, né? Plano de saúde tem muito disso, né? Você vai lá ver por idade, né? De 18 a tanto, de 18 a 29, de 30 a tanto. Então, você vai começando a ter informação, a entender, a organizar a informação de acordo com o público-alvo que vai interagir com ela, tá? Metáfora, né? Então, por exemplo, eu colocar na minha interface o desenho de uma lixeira. Então, se eu colocar uma lixeira lá, dificilmente eu vou ter que escrever, eu vou precisar escrever, ou se eu colocar um X de vermelho, dificilmente eu vou ter que escrever apagar, né? Ou se eu colocar lá um ticket, ok, assim, dificilmente, se eu colocar lá um X e um verdinho, ok, se eu vou olhar para o verdinho, falar, o verdinho está ok, né? Quando está bom, você vai clicar. Você não tá... Então, uma metáfora. Então, a imagem, o signo, ele já te passa uma interpretação daquilo que... E, às vezes, a interpretação ela é gerada de maneira ambígua mesmo, né? Por exemplo, todo mundo que usa óculos é inteligente. Isso é verdade? Entendeu? Pode ser que não, né? Eu uso óculos, mas eu sou inteligente. Tá? Mas pode ser, não pode ser verdade, né? Mas tem aquele paradigma, né? Híbrido. Reúne dois ou mais esquemas anteriores e pode causar confusão no usuário, né? Então, quando a gente for pegar esses tópicos aqui
e colocar no site ou numa interface, a gente tem que tomar cuidado de como construir isso. Porque se eu começar a construir por assunto, por tarefa, por público, no mesmo lugar, se você não projetar muito bem o que você vai fazer, a probabilidade de você criar uma confusão na cabeça de quem vai interagir com a interface é maior do que você facilitar a vida dele. Tá bom? Então tem que tomar cuidado quando for fazer isso. Aqui alguns exemplos, pessoal. Olha que interessante quando eu falei de organizar por tempo. Ó, né? A gente tem aqui o recém-nascido, até 1 ano, até 2 anos, entre 2 e 3, 3 e 4. Então, a gente já vai direto, né? É lógico, isso não é exato, né? É uma informação ambígua, mas olha que você vai lá e clica e já tem informação do que você quer, né? Aqui, ó, quando você vai pesquisar no Guia do Bebê, essa forma de organizar com a forma de digitar aqui, isso é exato. Então, veja que você está colocando aqui, no mesmo interface, organização de maneira ambígua e exata, tá? Aqui, ó, olha que interessante. Aqui também, ó. Aqui você está colocando localização, alfabética e híbrida. Olha que interessante. Assunto e público-alvo. Mas você conseguiu montar uma interface muito bacana, bem organizadinha, que vai ajudar o seu usuário a navegar, a ter uma informação bacana de uma maneira bem legal. Por quê? Você entendeu que aqui é importante ter uma organização alfabética, ter organizar por maneira de localização, também importante, e aqui no canto ter um menu onde você busca, por exemplo, por assunto, né? Ou público-alvo. Então, veja que interessante, né? A gente conseguiu criar numa mesma interface, organizar numa mesma interface, utilizando praticamente todos os tópicos que a gente viu com relação a como organizar uma informação. Bacana? Aqui também, olha, quando a gente fala de localização, a impressão, vou usar localização para cidade, estado, né? Não, olha só que interessante. Aqui nessa revista, o site da Cláudia, está organizado por sala de estar, sala de jantar, escritório, cozinha, banheiro, jardim. Então, você clica aqui, você já vai direto na informação que você está procurando. Como se organizou? Se organizou por localização dentro de uma residência. Bacana, né? A gente vai falar agora de sistema de navegação, que é como sair de um lugar para o outro e como andar, né? Como navegar dentro de um mundo digital. Isso é importantíssimo. A gente vai navegar por hipertexto. Quando a gente navega no meio físico, a gente tem alguma coisa para orientar a gente, seja uma placa, seja um símbolo, uma árvore, um rio, uma montanha, né? Quando a gente está no site, a gente não tem isso. Então, a gente precisa criar esses instrumentos para que a gente possa navegar de maneira adequada lá dentro e não se perder. Tá? Nielsen, na última aula que eu deixei com vocês, a gente falou de usabilidade. Lá tem as heurísticas de Nielsen. E uma das heurísticas de Nielsen, que se repete também em Bastiat e Scarpan, que são esses 3 caras que falam muito de usabilidade, né? Nielsen fez as 10 heurísticas dele. Aí depois Bastiat e Scarpan, a partir das 10, criaram 18 heurísticas que devem ser consideradas quando eu crio uma interface para o mundo web ou mobile. Tá? Uma delas diz respeito à navegação. E a navegação tem que responder sempre 3 perguntas. Em toda a interface. Quando eu olhar para uma interface
Olha agora para o relógio, olha agora para o seu sistema, olha agora para o seu mobile. Você tem que responder 3 perguntas olhando para lá. Aonde eu estou? De onde eu vim? E aonde eu posso ir? Bacana? Então, aonde eu estou? A página, o título, muito claro. De onde eu vim? Né? Qual foi a última página que eu naveguei? Né? De onde eu vim? E para onde eu posso ir a partir do lugar onde eu estou? Por isso que é importantíssimo o mapa de navegação. Sem um mapa de navegação, você não vai criar uma experiência boa para o seu usuário. Você vai encher de link desnecessário, você vai criar link redundante, você vai criar 2 links que vão para a mesma página, e isso você só vai perceber depois que seus usuários começarem a reclamar da navegação. Tudo bem? Então, navegação se resume nisso. Responder essas 3 perguntas. Onde eu estou? Eu tenho que olhar aqui e saber cadastro de cliente. De onde eu vim? Menu. Para onde eu posso ir? Daqui eu posso voltar para o menu, eu posso ir direto para consultar o cliente, eu posso... Percebem? A sua interface tem que permitir isso. Da onde eu estou, de onde eu vim, para onde eu posso ir. Não é uma interface menu, todas as telas do seu aplicativo, todas as telas do seu site tem que dar essa possibilidade para você. Tá bom? Aqui mais um exemplo, né? De onde eu estive, onde eu estou e onde eu posso ir. Tudo bem? Então, sempre onde eu estou, exatamente o que eu estou fazendo, tá? De onde eu vim, né? Está lá também. Então, veja que é muito importante a gente, em qualquer lugar do site, a gente conseguir mostrar, né? Deixar claro para o usuário que está interagindo com a interface essas 3 perguntas. Onde eu estou agora, por que eu estou aqui, né? Onde eu estou, de onde eu vim e para onde eu posso ir. Agora, olha, como o sistema de rotulação é importante, pessoal. Uma vez que a gente rotula e as pessoas conhecem a rotulação, a gente começa a perguntar e ter respostas a partir do rótulo, né? Se eu perguntar para você, não sei se o Rafael está aí, me ouvindo, Rafael? Mas se você curte um whisky e eu olhar para o rótulo e falar assim, qual é o mais caro que tem ali, olhando para o rótulo, você já sabe responder, ou não? Sim, pelo rótulo dá para saber. Então, a rotulação é isso. Rotulação é uma maneira gráfica de você criar uma informação e firmar essa informação de maneira muito clara. Né? O rótulo deixa claro a informação que quer passar para você. Essa maçã é a Apple, ali é a Globo, ali é a Microsoft, aqui é a Coca-Cola, aqui é a Intel. Perceberam isso? Rótulos, signos que, não, por exemplo, se é uma lixeira, um rótulo é lixo. Lixeira não é para armazenar nada. Você não vai falar gravar e mover para a lixeira. Entendeu? Então, os rótulos, eles têm que ser muito compatíveis com a mensagem que você quer passar e eles não podem gerar dúvidas. Tudo bem? Então, a gente vai ter, olha só que legal, se eu pegar um rótulo textual, que é o texto árvore, um rótulo não textual, que é um desenho, eu posso ter um conceito que é uma árvore no campo. Então, olha que interessante. A gente consegue ter conceito, rótulo não textual e o rótulo textual. Textual é o texto. É uma maneira de representar pelo texto. Eu quero passar uma informação escrevendo. A outra, eu quero por uma imagem. Ou por uma voz, é difícil, né? Ou, por exemplo, um conceito. Uma imagem, uma figura. Tudo bem? Então, a gente vai usar uma linguagem clara,
que seja compreensível e que não possa e que não tenha ambiguidade. Isso é importante, tá? A gente não pode olhar para um símbolo e ficar na dúvida se ali eu gravo ou apago, se ali eu abro ou fecho. Você percebe? Não pode gerar ambiguidade, tá? Então, no sistema de rotulação, a gente vai começar a colocar títulos dentro do meu app ou no meu site que vão ajudar o usuário a entender, melhor, não a entender, a decodificar no menor tempo possível a informação que eu estou apresentando lá. Tudo bem? Para isso, a gente vai ver alguns problemas. Quero passar 2 problemas com relação à rotulagem para vocês. Primeiro, eu quero passar o conceito de rótulo apropriado. São aqueles rótulos ok, são compreensíveis, eles são familiares aos usuários, o usuário que vai interagir com aquela interface entende o que está escrito lá, entende o contexto, entende a mensagem que eu quero passar. Então, para isso, eu tenho que evitar alguns jargões, né? Termos novos, que a gente conhece bastante, mas os usuários não conhecem. Então, brief, coffee break, head count, deadline, brainstorm, business, network, budget, full time, feedback, workaholic, são termos em inglês que nós, de tecnologia, estamos nos acostumados a trabalhar com isso, só que o meu usuário na ponta não sabe. A moça que ajuda a limpar aqui, ela não tem ideia do que seja isso. O que é um headcount? Percebe? Então, o que é um brief? Dar um brief para vocês. Vocês colocam isso falando, a pessoa já não vai entender. Imagina colocar isso num app em que a minha intenção é que aquele app viralize. Como é que ele vai viralizar se a pessoa que pega aquilo não sabe o que é? Entenderam? Ou, pior, né? Imagina que eu tenho um sistema, nós estamos falando de app e web, né? Mas imagina um sistema que a pessoa trabalha o dia todo lá. O quão difícil seria para ela entender uma tela com um conjunto de rótulos que não são apropriados. Palavras que ela não conhece. Por isso que é importante mapear as nossas dores e mapear o nosso público. Que a gente vai criar o vocabulário adequado ao público. Bacana? Rótulos enganosos são aqueles que geram confusão para o usuário. Eles parecem ter um significado, mas eles têm outro. Ó, quando acessados, aparece como algo inesperado e surpreende o usuário com algo que não lhe interessava. Tem um outro tipo de rótulo que é o impreciso, que é outra coisa. Tá? É importante, a gente vai até ver depois, é importante ser direto com o usuário e fazê-lo clicar e obter como retorno o que ele espera. Então, o rótulo deve ser informativo e conciso, claro e descritivo. Tudo bem? Então, um rótulo enganoso é quando a gente clica num link pensando que eu vou abrir uma página de receita e clico lá, não é bem receita, né? Eu clico em receita, achando que vou ter uma receita de bolo lá. Quando eu clico em receita, tem produtos para comprar para aquela receita, ou coisas que não tem nem vínculo com aquilo, né? Eu clico em receita, vai no site do fornecedor de farinha. Aí você fala, mas eu não quero visitar o site do fornecedor da farinha. Eu quero, né? E tem muito disso hoje, principalmente quando você nesse marketing, né, massivo hoje digital, existe muito rótulo enganoso. Você está lá num site fazendo uma pesquisa, de repente você clica num link achando que você vai abrir ou vai baixar um produto
ou vai baixar uma informação, e você é direcionado para um outro lugar que não tem nada a ver com aquilo, né? Onde você vai comprar um antivírus, onde, sabe? Isso tem muito hoje dentro do mundo da web. E às vezes o cara usa o rótulo enganoso de maneira premeditada, né? De maneira premeditada. O rótulo está lá para te enganar mesmo. Isso é um crime virtual. Rótulo impreciso é quando aquele botão, aquele link, aquele texto, né, ele não passa ao usuário nenhuma ideia do que ele significa e para onde ele pode te levar. Imagina que você está aí, ó, com esse cadastro aí, com o nome, e tem um OK. O que é esse OK? Esse OK é para gravar? E se eu quiser sair, como é que eu faço? Eu dou ESC? Então, ele é diferente do enganoso, porque o enganoso, ele vai enganar mesmo o usuário. O impreciso é aquele que o cara vai olhar e fala, para onde eu vou? Como é que eu faço para ir para tal lugar? Será que eu clico aqui? Será que eu clico ali? Quando eu clicar aqui, o que vai acontecer? Isso é rótulo impreciso. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente coloca lá um link que está muito fácil, né? Você fala, olha como é fácil. É fácil para você que está construindo. Você pensou em quem vai usar? Né? Então, os rótulos inconsistentes é um outro, né? Ó, então, tem o rótulo enganoso, impreciso e o inconsistente. O inconsistente, cara, é aquele em que a gente vai ver a mesma informação. Olha que coisa grave. A mesma informação sendo chamada, rotulada de forma diferente dentro do mesmo site, dentro do mesmo aplicativo. Então, ó, responsabilidade fiscal é a mesma coisa que gestão responsável. Só que vai... Olha por quê? Se gestão responsável é a mesma coisa que responsabilidade fiscal, por que o título não está igual? Agora, imagina numa navegação onde no menu você está procurando lá e você clica e abre outro título. Aí você fala, será que gestão responsável é a mesma coisa que responsabilidade fiscal? Ou eu fui direcionado para um lugar que eu não queria vir? Entendeu? Então, ele ocorre quando a mesma página é referenciada de forma diferente. Ou eu vou mais que isso, a mesma informação, o mesmo bloco de informação é referenciado de maneira diferente. Sempre utilizar rótulos iguais para funções iguais. Se o usuário se depara com diferentes denominações de páginas ou de conteúdos, ele vai pensar que está errado, ele não vai ter confiança no teu site ou no seu app, tá? Quando se deparar com informação já conhecida, ele vai ficar confuso com aquilo que ele viu anteriormente. Tá? Então, ele vai chegar para o cara e falar, entra lá no gestão responsável, que é o que ele lembra, né? Gestão responsável. Só que o amigo dele nunca vai achar gestão responsável no menu. Porque lá no menu, o único link que tem lá é responsabilidade fiscal. Percebe? Então, olha que bagunça. Tá? Uma maneira de prevenir isso é ter um vocabulário controlado. Tá? Então, você fazer uma revisão de todo o vocabulário, de tudo que está no todo o texto, antes de liberar para o usuário, tendo certeza que todos os rótulos estão compatíveis. Não tem nada, nenhuma informação que você está chamando num canto de um jeito e do outro de uma outra forma. Não. Está tudo bem relacionado, está tudo bem. O vocabulário do teu site está controlado. Bacana? Por fim, o sistema de busca, né? Que é o sistema responsável por determinar as perguntas que o usuário precisa fazer para obter a informação que ele precisa naquele momento, tá?
a gente vai ver que a gente vai ter navegação global, onde a gente vai poder ter uma visão geral do meu site, né, clicando no menu principal, né, eu indo para modos macros, de informações mais macros do meu produto, né, ou dentro de uma navegação, dentro de um item global, eu ter uma navegação interna. Então, é como se eu tivesse dentro de um sistema, um módulo, cadastro, e quando eu clico em cadastro, eu abro uma navegação local, que é os tipos de cadastro que eu ofereço. Por exemplo, eu vou em relatório, é global. Quando eu entro em relatório, os tipos de relatório que eu ofereço, local. Bacana? Simples, né? Uma coisa que o sistema de busca tem que oferecer é qual é a dúvida que eu quero obter a resposta. Então, de que maneira que a gente faz isso? Pode ser por meio de links, até você chegar na informação que ele quer. Pode ser como o Google, através de perguntas que você faz, de palavras, de caracteres que você vai inserindo, de maneira oral, né, auditiva, você falar, Siri, ligue para Rafael, ele vai ligar. Percebe? Qual que é a resposta que eu tenho? A ligação com o Rafael. Siri, me dê telefone do Rafael. A resposta vai ser o telefone dele. Me dê, por exemplo, se vier mais de um, a Siri vai falar para mim, qual dos Rafael você deseja informação? Ela me traz só o Rafael, só que eu tenho na agenda, só o telefones e que chama Rafael na minha agenda. Percebe? Então, isso é importante, parece óbvio, mas é bom entender que tem alguém pesquisando isso, porque isso é importantíssimo. A forma como eu vou buscar informação vai navegando. Há algum tempo atrás, e, por exemplo, agora, a gente está usando já as interfaces com áudio. Tudo bem? E daqui a pouquinho vai ficar muito comum. O teclado quase não vai existir. Tá? A gente vai começar a usar outro tipo de interface para poder se relacionar. Tá bom? Num projeto de busca, a gente vai dividir essa busca nossa em 4 partes. A interface, que é a interface da busca. Como eu imputo e como eu recebo. Ajuda. Como eu posso ajudar alguém a procurar a informação que ele quer? Quando vier uma página sem resultado, o que eu tenho que mostrar? De que forma eu vou mostrar? E quando a página vier com resultado, de que maneira eu vou apresentar esse resultado? Então, por linhas, por colunas, vai rolar, eu vou mostrar de 10 em 10, de que maneira eu vou organizar o resultado da página de resultado. Bacana? Então, esses 4 pontos são importantíssimos para a gente estudar em qualquer sistema de busca que eu implementar. Bacana? Bom, com isso, pessoal, eu acho que a gente termina a aula de hoje, né, mostrando para vocês uma visão geral do que é a arquitetura de informação e por que ela é a chave do sucesso para interface de usuário e experiência de usuário perfeita. Perceberam que sem uma boa arquitetura, né, que nasce de uma pesquisa, de um planejamento, do planejamento de um produto que eu vou criar em função de uma pesquisa que eu fiz anteriormente, criar todo o mind map do seu produto, do seu site, né, do seu app,
validar ele com o seu usuário, para só depois construir o seu, por meio de um wireframe, né? Para só depois criar um protótipo. Depois desse protótipo construído, já muito próximo do real, fazer o teste de usabilidade, de experiência com o seu usuário e ter a validação dele de que está ok, de que está perfeito, dos ajustes que precisam ser feitos, né? Então, veja que a arquitetura da informação trata isso. E como é que ele sabe que aquela arquitetura está boa? Como é que ele valida? Ele valida em função da maneira como for organizado o seu site, né? Da maneira como você navega no seu site, né? Da maneira como você navega no seu site, na maneira como está rotulada as informações do seu site e da maneira como você busca as informações que você precisa dentro do seu site ou dentro do seu app. Tá bom? Bom, eu espero que vocês usem bastante essa aula para fazer o seu wireframe, o seu protótipo, né? Porque é muito importante que a gente tenha aqui esses conceitos aplicados dentro da atividade que eu estou pedindo para vocês. Bom, para a aula de hoje, era isso que eu tinha que apresentar. Vocês têm até, saindo um pouco do conteúdo da aula aqui, e indo para as informações gerais, vocês têm hoje até o final do sábado para poder enviar o mapeamento do persona que eu pedi para vocês, o mapa de empatia, tá? A semana que vem, dia 7, vocês têm até o final do sábado para encaminhar um wireframe, tá bom? No próximo sábado, a gente vai trabalhar dicas de como construir um bom protótipo a partir do wireframe. Então, a aula do dia 7, do dia 10, 7, 14, né? 7 é sábado que vem. É isso, né, pessoal? 7 é sábado que vem, né? Então, a aula do dia 7, 14 e 21, eu vou usar para a gente dar retorno sobre os produtos já entregues. Se tiver algum ajuste para quem está na aula, eu já dou a possibilidade dele conversar comigo, a gente fazer os ajustes já para vocês poderem reenviar e, de repente, conseguir ter uma boa nota, tá bom? Então, as próximas aulas, 7, 14 e 21, são aulas focadas nas entregas, naquilo que foi entregue, no feedback das entregas que foram feitas e nas dúvidas da entrega do produto final, que é o protótipo, lá no final do mês. Tá bom, pessoal? Então, o que eu tinha para hoje era isso. Agradeço a participação de vocês na aula de hoje. Tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida? Professor, Rafael? Eu só queria tirar uma dúvida. Eu já entreguei o mapa de empatia, né, como eu falei. Aí, em cima do mapa de empatia, agora é que eu vou desenvolver a solução, né? Exatamente. Você vai ver quais são os problemas naquela... Você quer fazer um projeto para quê? Por exemplo, para transporte. Qual é o seu problema? O caminhoneiro reclama que ele não consegue informar os horários que ele perde o horário do almoço dele, porque não tem quem avisa ele que ele precisa parar para almoçar, e ele não consegue apontar todos os gastos que ele teve, o acerto de contas é difícil porque ele perde notinha, o canhoto, ele vive perdendo canhoto quando o cara entrega, né? Como ele tem muita entrega para fazer, ele perde os canhotos, então fica difícil depois ele justificar que entregou. Esses são os problemas que ele encontra. Seu aplicativo, por exemplo, vai ter que ter lá uma telinha para ele tirar a foto do canhoto e já encaminhar o canhoto digital para o cara, lá para o sistema. Ele vai... Percebe como você vai linkando as coisas? Ele não consegue parar para almoçar. No seu aplicativo, no seu app, ele vai... Quando der meia hora para o almoço, ele vai tocar como se fosse um alarme, vai tremer, vai tocar um alarme e vai dizer uma frase, hora do almoço, né? Você está próximo da hora do almoço, isso vai ser legal. Ele não vai precisar pegar o celular, porque vai ser
um sonoro, vai ser um símbolo sonoro para ele, né? Ele vai ter um espaço, por exemplo, quando ele abastecer, ele vai poder tirar foto da notinha e subir essa nota, e dessa forma vai ter um OCR que vai capturar essa nota e vai transformar em texto e já vai gravar para o acerto de contas dele. Olha quanta coisa solução se criou a partir de um problema que um caminhoneiro passou para você, um funcionário teu que faz as entregas passou para você. Entendeu, Rafael? Entendi. É totalmente focado na necessidade do cara. Você não faz nada. Sabe o que é? Eu vou criar aqui uma telinha para o cara ficar cadastrando, sei lá, alguma coisa. Aí você fala assim, mas, pô, cadastrando alguma coisa, cara? O cara não tem essa necessidade. Por que eu estou colocando isso? É esforço que eu tenho e não leva a nada. Entendeu? Então, nós temos que ser objetivo. Então, gastar o nosso investimento em algo que atenda à dor de um usuário. É para isso que serve. De maneira muito prática, muito pragmática, cada real que eu vou investir na construção do meu app tem que ajudar o meu usuário em algum problema que ele tem. Eu não vou construir páginas e funcionalidades, gastar dinheiro com isso, sendo que isso não é valorizado pelo usuário, sendo que o usuário nunca vai usar isso. Tem um estudo, Rafael, você não vai acreditar, até que sustenta muito métodos ágeis, né? Tem um estudo que diz que somente 30% de um sistema, de todas as funcionalidades do sistema, são usadas pelos usuários. 70% das funcionalidades disponibilizadas no produto para o usuário não são utilizadas por esse usuário. Olha, agora você fala, pô, legal, Rubão, tem até coisa a mais. Não, senhor. Se eu tivesse economizado, se eu tivesse investido 70% a menos do que eu investi, eu teria obtido o mesmo resultado. Com certeza. A gente tira isso pelo celular. Quem que usa toda a tecnologia do telefone que tem, né? Geralmente você compra por A ou B, mas ele faz de A a Z. Agora, olha que interessante. Eu estou na GNT, não sei qual dessas TVs que eu estava vendo agora, qual desses canais que eu vi agora, ou não sei se foi lá na Champions League, algum desses que transmite aí, TNT, né? Agora saiu um celular para idoso. Não sei se você já viu isso. Não. Chama Oba, não sei se é Oba. É um celular para idoso, para quem tem mais de 65 anos. Cara, é um produto extremamente focado no público. Ele já vem com Facebook configurado, WhatsApp configurado, tudo grande, nada pequenininho, letra diferenciada, apenas as funcionalidades que a terceira idade vai usar. Entendeu? Porque isso é um exemplo de estudo, de mapa de empatia, né? Para criar um produto focado. Esse é um estudo de produto focado. Sim. Depois eu vou ver se consigo. Se eu ver de novo, para a próxima hora eu trago qual é a propaganda lá. Mas veja aí. Eu estou vendo. Celular da terceira idade que é. Chama smartphone Obabox. Obabox. É um celular focado para a terceira idade. O conteúdo que está lá, o cara de 20 anos vai detestar. Uma pessoa de 70 vai adorar. Entendeu? Por quê? Ele foi focado na necessidade. Cada real investido aí, Rafael, foi para atender uma necessidade da terceira idade. Entendeu o quão importante é isso? Interessante. Tá bom, então, Rafael. Vou liberar você para a próxima aula já, cara. Muito Professor, obrigado pela participação. Se eu tiver que tirar alguma dúvida, o senhor responde mais rápido por onde? Pelo e-mail ou pelo chat? Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp? Eu não tenho o WhatsApp do senhor. Vou colocar aqui, ó. Se o senhor puder. Tá vendo aí? Ó. Sim. 11, né? 11 99973
6395. Tá? Tendo dúvida, manda pelo WhatsApp para mim, rapaz. Eu já respondo no próprio WhatsApp. Assim que eu ler, já respondo. Fica muito rápido. Tá bom? Isso, show de bola. Vai lá, rapaz. Faça um bom trabalho, faça uma boa apresentação. Que vai ficar bom. Tá bom? Valeu, professor. Grande abraço, cara. Até mais. Valeu. Bom final de semana, bom feriado.